capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Eu vou ler todo esse texto, como eu tenho lido todas as segundas-feiras aqui, com atenção para a gente não passar ali das 9 horas. Por quê, irmãos? A gente tem que ter consciência, a gente já vem na sexta, no domingo de manhã, domingo à noite. Aí a segunda-feira a oração é para a gente recarregar as baterias. Saber que a semana nem todo mundo trabalha, então com cuidado de sempre terminar no horário, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas isso também não impede do agir de Deus aqui em nosso meio, para a glória de Deus, não é isso? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, irmãos, olha, Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 17. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Quem diz amém? Irmãos, é um texto bastante conhecido, bem anunciado pelos pregadores do Evangelho. Todos nós já ouvimos mensagens sobre esse texto. Os pregadores, quase todos, se não todos, já pregaram sobre essa passagem bíblica. Mas Deus tem colocado ela no nosso coração, e a gente vai estar aqui esses 15 minutos para a glória do nome do Senhor, refletindo um pouquinho aqui nesse texto bíblico para a glória de Deus. Se faz necessário a gente entender, irmãos, o que Lucas escreve aqui para a gente. Ele diz que no versículo 11, pouco depois, é isso? Ele vai a uma cidade chamada Naim. Por que Lucas escreve isso? Porque Lucas está dizendo que Jesus ele está vindo de um outro lugar para a cidade de Naim. E este outro lugar a gente já encontra aí mesmo no capítulo 7, que é Cafarnaum. Jesus ele tem acabado, irmãos, de caminhar aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum até a cidade de Naim. E Lucas relata para a gente que com ele vai muitos discípulos e uma grande multidão, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando eles chegam próximo ali à porta da cidade, e a gente vai entender isso aqui, se a gente lembrar da cidade de Jericó, se a gente lembrar de Samaria, que eram cidades cercadas, muradas, que tinham uma entrada, e a mesma entrada servia de saída. Algumas cidades mais sofisticadas tinham mais de uma entrada e mais de uma saída. Então dá-nos entender isso aqui na cidade de Naim: um único lugar para entrar e um único lugar para sair. Só que quando Jesus vai chegando na entrada da cidade, também vai saindo uma multidão. E quem foi de nós que não já ouvimos pregadores dizendo a multidão da alegria, a multidão da tristeza, a multidão da vida e a multidão da morte? Quem já ouviu os pregadores pregar sobre isto?
Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Estou só lembrando aos irmãos o que a gente já ouviu alguns pregadores pregar. É isso, que Jesus é a multidão da vida, é a multidão da alegria. Já aquela multidão que vai sair, é a multidão da tristeza, é a multidão do choro, é a multidão do luto, é a multidão dos mortos, né? Essas duas multidões vão se encontrar exatamente ali na entrada da cidade. O que nos chama a atenção, irmãos, é que quando Jesus olha, ele vê aquela viúva, pois o texto diz que essa mulher era viúva e o seu único filho morreu. E Jesus vê aquela mulher e sente dela compaixão. Compaixão é simples a gente entender, que é compreender o estado emocional alheio, ou entender o que a pessoa está passando, a outra pessoa está vivendo, o sofrimento de outra pessoa, a dor de outra pessoa. E isso é ter compaixão. Você entende o estado que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Foi isso que Jesus sentiu dela aqui. Diferente da empatia. A compaixão, irmãos, é a empatia em ação. Ele está colocando em ação de ver. Algum historiador, ele disse, algum escritor, ele disse em seus livros, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, que era normal os cortejos fúnebres, ou a formação deles ser algumas pessoas ali na frente conduzindo o caixão, as pessoas que iriam acompanhando aquele enterro ali, e por último vinha os parentes próximos do defunto. Então dá-nos entender que essa mulher vinha lá atrás, sendo amparada pelos outros familiares ou pelos amigos mais próximos. Aí nos chama a primeira atenção aqui. Qual é a primeira atenção que nos chama aqui? Jesus vai chegando na entrada da cidade, esse cortejo fúnebre vai saindo, e Jesus vê a mulher que vem lá atrás, chorando, e tem compaixão dela. E Jesus passa por todo aquele povo e vai até onde está a mulher, irmãos, e diz para aquela mulher no versículo 13: não chores. Irmãos, presta atenção aqui comigo, por favor. O moço que havia morrido estava sendo levado ali. Jesus passou direto, não falou nada ali com ninguém, nem quem ia levando o defunto. Ele deixou lá o moço morto ali, e eles continuariam. Ele passou e foi lá na mãe, e quando ele chegou lá na mãe do moço, ele disse para ela: não chores. Percebam aqui, irmãos, que a bênção que vai acontecer aqui não é só aquele moço ressuscitar, voltar à vida. A bênção aqui também está se estendendo à mãe daquele moço. Eu poderia até ser um pouquinho mais preciso aqui, dizer: a bênção maior que está recebendo é aquela mãe que ia ficar só. E todos nós sabemos a situação de uma viúva, irmãos, biblicamente. No Antigo Testamento, a gente está estudando na escola bíblica dominical das 3 viúvas: Ruth, Noemi e a órfã. Nós estamos estudando sobre isso. A situação que uma viúva tinha para sobreviver era muito difícil. E aqui tem uma viúva, irmãos, e agora perdendo os filhos, perdendo o filho, ficando só. E Jesus entende o que é a situação de uma viúva. Então poderia qualificar aqui, irmãos, que essa bênção, ela, além do moço receber a bênção de reviver, a mãe recebe uma bênção de, além de receber o filho de volta, ela também, irmão, recebe a bênção de não precisar mendigar o pão, dela não sofrer danos maiores, porque agora ela tem uma esperança de volta para a glória do Senhor. E o que eu acho muito interessante aqui é que ele chega até a mulher e diz: não chores. Mas percebam que o moço, o filho dela, ainda está morto. Porque Jesus não podia? Não, uma questão de lógica bem simples. Ele entra no meio deles lá, da multidão que vem trazendo o defunto, chegasse perto do defunto e dizia assim para ele: levanta.
Agora ir lá na mulher e dizer: não chore, seu filho está vivo. Seria bem mais simples. Mas Jesus deixou o moço lá, continuaram conduzindo o moço. Pode ler no texto que está dizendo isso, está certo? Eles continuam conduzindo o moço e Jesus passa direto pelo meio e vai lá onde está a mulher e diz: não chores. Quando ele fala com a mulher: não chores, ele volta lá no início, toca no esquife, aleluia, e ordena que aquele jovem levante-se, aleluia. E não confunda, tocar no esquife aqui não é tocar no defunto. O esquife era uma espécie de caixão, onde conduzia o defunto dentro para o sepultamento. E Jesus toca no esquife. Tem um escritor que ele diz o seguinte: olha, a ressurreição desse filho da viúva Naim nos traz algumas lições. E uma das primeiras lições que a gente tira é quando Jesus toca no esquife. E qual é a lição que ele passa para nós? Porque ao tocar no esquife, ele está descendo, irmãos, no nosso pior momento. Ele está descendo nos nossos medos, nas nossas dores, porque ali estava, irmão, o pior momento daquela mulher, ali estava a maior dor daquela mulher, ali estava o medo daquela mulher. Qual era o maior, o pior momento? O único filho que ela tinha, a mulher viúva, já estava viúva e agora perdendo seu filho. O pior momento da sua vida ia ficar só. A sua maior dor, o seu único filho havia morrido. O seu maior medo ia ficar só. Como ela ia sobreviver? Quem ia lhe ajudar? Quem ia fazer companhia? Quem ia prover para ela? Quem ia lhe ajudar a sobreviver? Então Jesus, ao tocar no esquife, irmãos, ele está tocando naquilo que nós mais estamos sofrendo, mas estamos temerosos. E nesta noite, irmãos, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e toque nas nossas dores, naquilo que está causando medo, naquilo que está causando pavor, naquilo que está causando dor e sofrimento, em nome de Jesus Cristo. Que Ele tenha misericórdia de nós e toque nos nossos problemas hoje à noite. Porque eu destaco isso e concordo com esse escritor, irmão. O que é que ele está dizendo? Olha só, eu disse a vocês que quando Jesus passa, eles continuam levando o moço para o cemitério, para sepultar. Mas quando Jesus volta, que ele toca no esquife, o texto vai dizer que aqueles que estavam levando o defunto pararam. Jesus não pediu para ninguém parar. Jesus não verbalizou, ele fez uma ação, ele tocou ali no esquife. Aleluia. E ao tocar no esquife ali, versículo 14, os que levavam pararam. Aleluia. Glórias a Deus. E alguém pode ter perguntado: o que é que esse homem quer? Quem é esse homem que pararam o cortejo fúnebre? Que autoridade esse homem tem? Pensamento nosso, o que é que está havendo? Aí Jesus não dá tempo, irmão, nem para ver murmuração ali. Porque Jesus, ao tocar no esquife e os que iam levando pararam, Jesus já diz imediato: jovem, eu te digo, levanta-te. Glórias a Deus. Ele não dá brecha para ninguém fazer crítica, ele não dá brecha para ninguém pensar alguma coisa, ele só faz tocar no esquife. Quando eles param, ele já olha para o moço e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Quem estava dando aquela ordem é aquele que tem poder para solucionar problemas. Aquele que estava dando essa ordem é aquele que tem poder de dar a vida. Aquele que estava dando a ordem é aquele que tem poder para fazer o cego ver, o paralítico andar, é aquele que transforma água em vinho, é aquele que ordena a tempestade parar, é aquele que chega diante do túmulo
vai para fora, aleluia. É aquele, irmão, que uma mulher só em tocar nas suas vestes foi curado para a glória de Deus. E este Jesus está hoje à noite aqui no nosso culto de oração. Ele pode fazer na tua vida, Ele pode fazer na minha vida, aleluia. Eu vou usar duas perguntas bíblicas aqui para exortar aqui um pouquinho a tua fé. O rei, quando olhou para Esther, ele perguntou: qual é a tua petição? Foi assim? Mas Jesus, quando olhou também para o cego Bartimeu, disse: o que você quer que eu faça? Eu te dou 30 segundos para você dizer a Jesus o que você quer que Ele faça hoje à noite. Eu vou te dar 30 segundos para você dizer a Jesus aí o que é que você quer que Ele faça na sua vida. Qual é a tua petição agora? Qual é o teu pedido? Qual é o teu clamor? Qual é a tua oração agora? O que é que você está querendo que esse Jesus faça na sua vida? Aleluia! Porque os milagres de Jesus têm propósitos. Ressuscitar o filho daquela viúva, irmãos, significa restituição de algo que aquela mulher havia perdido e jamais ela teria condições de trazer de volta, porque ela não tinha como trazer o filho da morte para a vida. Jesus restitui coisas que para mim e para você é impossível. Jesus restitui para mim e para você algo que você diz não tem jeito mais. Jesus restitui em nós ou para nós aquilo que a gente perdemos por alguma causa, por alguma circunstância, mas Ele tem poder de te dar de volta. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus para sempre. Porque, irmãos, porque Ele tem poder de restituir a saúde. Você não era enfermo, irmão. Você não vivia com essa doença. Você não vivia tomando esses remédios controlados aí todos os dias. Você era perfeito de saúde. Tenha fé para receber dele hoje à noite uma cura. Tenha fé para receber dele hoje à noite a restituição da cura no seu corpo. Aleluia, glórias a Deus. E sair daqui curado para a glória de Deus. Aleluia. Quem sabe, irmão, aquele comércio que fechou e que você tinha e fechou, Jesus tem condições de te restituir. Você que estava trabalhando, empregado, recebeu as contas, não tem como buscar de volta. Jesus tem poder para reabrir a porta e te colocar de volta no mercado, de volta, irmão, de onde você saiu, porque Ele tem poder para fazer isto e muito mais. Aleluia. E para concluir, irmão, por causa das 9 horas, vamos terminar 9 horas aqui. Para concluir, tem objetivos, milagres de Jesus. Jesus vai fazer na tua vida. Jesus vai fazer na nossa vida. Ele vai restituir na nossa vida. Ele vai tocar naquilo que nos está causando dores. Ele vai tocar naquilo que está nos causando medo. Ele vai remover aquilo que está nos deixando inseguro. Ele vai remover aquilo que está nos causando pavor. Ele vai remover aquilo que nos está fazendo sofrer, sentir dores. Ele vai remover, aleluia. E Ele vai restituir aquilo que a gente perdeu. Para quê? Qual o objetivo disso? Para que o nome de Deus seja glorificado. Está aí no versículo de número 16, para que Deus seja glorificado. Aleluia! Para que, irmãos? Para que o povo grite dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. O que isto quer dizer? Para que nós venhamos entender que Jesus é um grande profeta que continua operando maravilhas no meio de nós até hoje, porque Ele
Não é para você se achar o filhinho querido, não. É para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Para que o nome dele seja glorificado pelo que ele fez na tua vida. Em segundo lugar, para que o nome de Jesus seja glorificado e possamos entender que ele continua o mesmo e não mudou. Aleluia! E em terceiro lugar, para terminar, para a gente entender que ele continua no meio do seu povo, porque aquelas multidões entraram na cidade dizendo: Deus visitou o seu povo. E nós já ouvimos hoje à noite aqui que Deus está fazendo. Por quê? Porque ele está em nosso meio. Aleluia! Ele mesmo prometeu: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está presente. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece, meu irmão. Alguma coisa acontece, minha irmã. Então creia que a causa pode até já estar sem solução. O moço já está sendo levado para o cemitério. Não tem mais jeito. Aí Jesus vai chegar na entrada da cidade, no lugar da decisão, no lugar certo da bênção. Vai pedir para que ela vai ordenar aquela mulher: pare de chorar, porque o menino vai reviver. E ele vai restituir a vida daquela criança, daquele moço. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que ele seja reconhecido como grande profeta, e a gente volte para casa entendendo que ele continua visitando o seu povo. Fique de pé comigo, vamos orar encerrando para a glória de Deus. Aleluia.